Os advogados Roberto Teixeira e Cristiano Zanin Martins, que defendem o ex-presidente Lula, chamaram de ilegais os grampos telefônicos do celular pessoal de Teixeira e do telefone central do escritório dos advogados. Para eles, a intenção do juiz Sérgio Moro, que autorizou as escutas, foi a de monitorar a estratégia de defesa do ex-presidente, o que representa atentado contra o Estado Democrático de Direito. E vamos conversar agora com o jurista Marcelo Levener, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. E está conosco também a jornalista Tereza Cruvinel. Boa noite aos dois. Boa noite. Doutor Marcelo, boa parte da confusão, da polêmica de hoje está ligada ao grampo das conversas entre a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula. O senhor considera esses grampos legais ou ilegais? A matéria tem suscitado uma polêmica muito grande. Nós vemos os advogados reclamarem da ilegalidade do ato e vemos os juízes defenderem o ato do seu companheiro de carreira. Na verdade, há uma lei no nosso país, a Lei 9.296, que estabelece no seu artigo 10º, que é crime punível com pena até 4 anos de cadeia para interceptações telefônicas ilegais. Então, a discussão se situa em saber se a interceptação telefônica e a quebra do sigilo feito pelo juiz Sérgio Moro, se ela é legal ou ilegal. Dessa forma, a interpretação que os advogados dão, e que, a meu ver, é a interpretação correta, como é proibido um juiz de primeira instância, a um juiz de primeira instância, interceptar comunicação telefônica da presidenta da República, da presidência da República, não importa quem é a pessoa que ocupe. Porque ela tem o foro, A né? presidência da República é uma instituição do Estado brasileiro, não é? Pode ser uma presidenta ou um presidente, mas é a instituição... Mesmo que não seja o telefone dela, seja o de Lula e ela fale? Mesmo que não seja o telefone dela. Se o telefone de uma outra pessoa tem uma comunicação com o telefone da presidenta, e isso se constata na investigação, seja pela polícia, seja pela autoridade judicial, a obrigação é de manter o sigilo. Esse artigo 10º diz que são 4 anos de cadeia também para a violação do sigilo que é garantido por lei, de modo que não importa se o telefone era de uma pessoa estranha. Identificado que esta comunicação atingia decisões, manifestações de uma instituição de Estado, não é de governo, então a divulgação, a interceptação já seria o senhor ilegal. Diria, então, que a mais justiça... do que ilegal é a quebra do sigilo, porque não poderia quebrar, e certamente essa opinião vai prevalecer quando chegar às portas dos tribunais. O grampo é ilegal. Então a justiça teria se excedido nessa situação? Toda autoridade que exerce, que extrapola, que exacerba, que abusa da sua autoridade, e no caso o juiz Sérgio Moro vai ter que se explicar como é que ele se sente autorizado a violar a lei, e sabendo que o grampo atingiu a presidência da República, não somente mandar fazer, mas digamos que ele não soubesse que estava mandando grampear a presidente da República, mas no momento em que ele sabe, ele tinha o dever de guardar o sigilo daquela informação. Ou mandar para o Supremo, né? Porque ela tem foro privilegiado. Ele tinha que guardar o sigilo, ele poderia mandar para o Supremo, mas de maneira sigilosa. Agora, na medida em que ele libera esse sigilo, toda a evidência está comprovada que houve um excesso, um abuso de autoridade que deve ser reprimido. As autoridades têm que fazer o seu papel, mas é crime o abuso de autoridade. Ele disse, justificou-se dizendo que os governados precisam saber o que fazem os governantes e que a divulgação do grampo, né, era submeter aquelas revelações, aquela conversa, a um saudável escrutínio público. E o que nós tivemos em seguida foram essas manifestações, foi a chamada, como foi aquela palavra muito usada lá no Congresso, hoje a conflagração, convulsão social. Foi essa convulsão. Então, o senhor concorda com os setores do PT e da base governista em geral, aliados do governo, de que ele buscou incitar a convulsão? Os motivos que levaram o juiz a fazer a divulgação desses grampos
podem ser discutidos. Alguém poderá dizer que foi para incitar a uma convulsão, para aumentar esta onda de repúdio instigada pelos grandes veículos da mídia. O presidente diz isso nas entrelinhas lá do discurso dele. Repito, Tereza, essa onda instigada pelos grandes veículos da mídia de maneira irresponsável e leviana, levando à convulsão, se os motivos do juiz Sérgio Moro foram esses, eu não posso afirmar. Mas posso afirmar que sejam esses os motivos, ou os motivos mais ingênuos possíveis, ele praticou uma infração legal, porque ele não poderia violar a lei e violar a Constituição. Acrescente-se que ele também mandou grampear os escritórios dos advogados. Tem um dispositivo na Constituição que diz que o advogado é inviolável no exercício da sua profissão. E é uma lei 8.906 que também repete isso, a inviolabilidade das comunicações do advogado. E isto a OAB não pode tolerar, porque sempre defendeu as prerrogativas dos advogados. Para a gente conseguir dar todas as notícias do dia, eu lhe pediria para responder em 1 minuto. E a questão da posse? Essa liminar se justifica cancelando a posse? Bom, a resposta foi dada pelo próprio Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Conforme o jornal agora comunicou a seus telespectadores, essa liminar concedida hoje pela manhã por um juiz federal de Brasília foi revogada. Eu não sei por que o motivo da revogação, mas a alegação que o ministro da Justiça fez é que o juiz tinha comprometimentos partidários e comprometimentos pessoais contrários ao governo e à presidenta Dilma. Não sei se o motivo foi esse, mas de qualquer forma, sejam quais forem os motivos pela qual a liminar foi revogada, ela foi revogada e perdeu seu efeito.